Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. Hoje no dia, enfim, o torcedor atleticano tirou aquele grito. Achei que tu ia falar dia do samba. Hoje também é dia do samba, dia da conquista do bi do Atlético Mineiro na Série A, no Campeonato Brasileiro, com essa imagem aqui. E dia do samba. Homenagem ao Atlético, Não, sim? ao samba. Ao samba? Bom. Uma palhinha no finalzinho vai ter. Bom, então vocês vão tocar alguma coisa pra gente, não é isso? A gente não. Então, fazer uma batucadinha, então, tá bom. Festa mesmo? Com samba, com qualquer ritmo, a gente vê aí, ó. Cabe tudo. Nessa galera, Rafa e Pedrinho. Inclusive, a gente vai mostrar também os melhores momentos, falar mais dessa partida que acabou em 3-2 para o Atlético Mineiro e que foi de virada. Que jogo tenso. Tenso, né? Mas o primeiro tempo não engrenou, mas foi nervoso, de parte a parte, pela necessidade do Bahia também, né? Mas o segundo tempo é impressionante, a reviravolta que a gente viu. A partir da marcação do pênalti ali, do Luiz Otávio, no Sacha. Sim, o 2-0 parecia bem consolidado, né? Isso que foi o que mais chamou a atenção. Mas o pênalti, o gol do Hulk e o Atlético voltando para o jogo são marca registrada da equipe também, né? O PVC trouxe esse dado aqui no troca. A sexta virada. Não é tão simples assim virar jogos. E esse Atlético tem um volume muito impressionante. Pedrinho. Quando a gente estava no Sport TV 1, a gente falou um pouquinho sobre isso. Quando o Bahia faz 2-0, Sport TV 3, perdão. Quando o Bahia faz 2-0, para mim tinha terminado, porque é a zona de conforto do Bahia, né? E o Atlético ia ter que se expor um pouquinho mais. Já é um time por característica, sair bem, chegar bem à frente e ceder alguns espaços ao adversário. E aí, rapidamente, o Bahia consegue entregar tudo, né? Porque fez o mais difícil, 2 gols. No primeiro tempo nem tentou buscar muito esses gols, conseguiu dar umas saídas. Mas aí faz 2-0, planta sua marcação, sabe? Que era o ponto forte do Bahia para sair em velocidade, mas não faz isso. Entrega em 5 minutos, o Rafa trouxe o tempo pra gente, toma a virada. Então, assim, no pior momento do jogo pro Atlético, ele consegue reagir de uma forma muito forte. E aí, por tomadas de decisões individuais, né? A gente percebe aí que no contra-ataque quase que o Rossi consegue fazer a finalização. Mas os 2 gols, o pênalti, o Luiz Otávio, que foi protagonista, né? Fez o primeiro gol e depois faz o pênalti. Ele toma a decisão errada de dar uma encostada no Sacha. E aí facilita que o Sacha faça o giro. Daqui a pouco a gente vai ver, a gente consegue ilustrar melhor. E depois o Nino, que é um ótimo jogador, muito bom lateral, dá o espaço que o Keno quer para finalização. E aí, com erros de tomadas de decisão assim, individuais, você vai botando o Atlético no jogo até chegar à virada. O que marcou e o Keno, que a gente acabou de falar, decisivo. Tem uma métrica no futebol, né, que se debate muito hoje em dia, que são os expected goals. Os gols esperados, os XG, que é a soma das finalizações da equipe dentro dos jogos. XG. A soma das finalizações da equipe dentro dos jogos ganha um valor e depois você faz esse somatório inteiro para falar do que é o quanto a equipe produziu ofensivamente, o quanto você esperaria de gols daquele time dentro do campeonato. E tanto o Flamengo como o Atlético Mineiro têm ataques que desgarram do que seria a produção ofensiva dos seus times. Muito em cima da questão da qualidade técnica individual. Decidindo. Quem tem mais qualidade para decidir faz acima do que é esperado. Os gols esperados do Flamengo desgarram. O Flamengo tem 68 gols dentro do campeonato e produziu para pouco mais de 57. E o Atlético Mineiro produziu para pouco mais de 50 e fez 57. Nessas horas, o talento, a qualidade para definir fala muito alto. E aí, só para pegar a imagem, Rafa, lá, o Luiz Otávio faz tudo que o Sacha quer. Se ele está distante do Sacha, ele ia ter que deixar o Sacha decidir. Ele decide pelo Sacha. O Sacha dá uma olhadinha, já percebe, vai fazer o giro. E aí ele tem um contato lá e é o pênalti. E aí depois o Hulk bate com perfeição. Depois Mesmo que ele errasse
a ação em si, ele podia ter pelo menos identificado a questão do espaço, né? Sim. Dentro e fora da área. E se ele não dá o bote e o Sacha dá o mesmo tapa para o fundo, ele ainda poderia tentar uma recuperação de chegar na linha de fundo e fazer o corte. Aí o Sacha teria que decidir. Ele que decidiu pelo Sacha e aí você facilita para o atacante. E aí esse gol aí, ó, olha o Nino, como ele já quer ficar um pouquinho mais à frente, com medo do Keno dar o tapa para o fundo, e o Keno é muito rápido e ele perdendo a velocidade. Aí ele dá todo o corredor central para o Keno, para a perna boa. Era muito mais fácil ele fechar a perna boa do Keno e deixa o Keno dar o tapa para o fundo. Ah, mas se o Keno der o tapa para o fundo e acertar o cruzamento com a esquerda, mérito dele, cara. Você está jogando contra um grande jogador. E aí são detalhezinhos individuais que vão gerando possibilidades para um time que, se você der a oportunidade de individualmente resolver, resolve. E aí o Cuca é um cara tenso por natureza. E aí ele tá vendo 2-0, o que ele pensou? Meu Deus do céu, ó, eu me enrolando aqui. E aí ele vai passando essa tensão também, né? E depois ele solta, né? Extravasa. Extravasa naquela corrida ali. E tem um grande mérito também, porque para gerir um grupo de grandes caras assim, e ter que fazer escolhas e manter ali tudo alinhado, não é fácil não, né? O Galo doido, o campeão da Libertadores, a equipe que no Horto colocava um ritmo impressionante dentro dos jogos, bem ou mal, é algo que o Cuca resgata nessa passagem no Atlético, né? O que mais impressiona, claro que essa gestão de grupo é marcante por parte do Cuca, mas é uma equipe com um volume ofensivo muito grande. A gente pode aqui debater se é uma equipe que tem movimentos coordenados, que tem boas ideias para abrir sistemas de marcação quando o adversário está posicionado. Aí é um outro ponto. Mas a força, a imposição, o andar para frente, e hoje num contexto muito desfavorável, pelo que é a característica do Bahia, pelo jogo ser fora de casa, com boa presença de público, com importância para o adversário. Quando tomou o 2-0, é impressionante a reviravolta, que passa pelo lance do pênalti, tudo bem, mas ainda assim por um Atlético que joga confortavelmente dentro do campo do adversário. É característica da equipe, essa agressividade. Então é bem impressionante. Não à toa as 6 viradas, né? Não tem jogo perdido para esse Atlético, né? Hashtag trocar de passes, o vitorioso. Deixa eu entrar aqui no perfil, ver se tem o nome dele. Não tem, só tá @vitorioso20. Pode ser Vitor. Pode nome. Pode ser Vitor. Pode ser. Gostei, Rafa. Pode ser. Pós-graduado em farmacologia. Enfim, ele colocou assim, até então o Galo só tinha 2 títulos importantes na sua história, é isso? Você que está falando isso, né? A gente não falou isso. Pelo contrário, a gente ainda comentou da importância dos estaduais também. O PVC falou sobre isso aqui com a gente. Já estamos no ar desde as 8 da noite. Passamos por outros momentos importantes. Tem a Libertadores, tem Galo, Copa do Brasil. Libertadores, muito bem lembrado. Uma dupla, um bi na Comembol, enfim. Não, Sim, tem muita coisa. Tem muita coisa. E vamos ouvir agora o Cuca. A gente já deixou separado aqui um trecho para ouvi-lo depois dessa partida que fez história agora para o Galo. O maior é o Tele. Eu era fã dele. É incomparável. Se eu ficar em segundo, terceiro, tá bom. Ai, como é difícil, né? Um jogo desse, complicado, uma virada histórica dessa. Imagina o torcedor como tá agora. Nós tomando 2-0, devia estar puto da vida, xingando tudo, e nós viramos um jogo desse. Que alegria, meu Deus. Mas nesse momento de toda alegria, quero dedicar esse título ao Felipe, aquele nosso menino que morreu de câncer, e ao Matheus e a família dele, que o Matheus teve morte ontem cerebral, foi agredido. Depois do jogo do Fluminense, que Deus conforte, que esse título seja um pouco de alegria para a família, que conforte todos vocês aí. Agora, era o meu sonho isso aqui, ó, tirar essa estrelinha daqui, passar ela para o lado para pôr mais uma aqui. E agora a gente tem 2. Amém. Obrigado, meu Deus. Cuca, o que representa para você, que já tinha ganhado uma Libertadores, agora ganhar o título que essa torcida tanto esperava? Quando a gente se reuniu, com o Renato, com o pessoal, com os meninos, o Ricardo, eles falaram que era mais importante o brasileiro do que a Libertadores. Nós fizemos um ano mágico, ainda temos um título para disputar com o Atlético Paranaense, mas fizemos uma campanha maravilhosa na Libertadores, que o torcedor tem que ter orgulho. A melhor campanha, fomos campeões mineiros, temos 81 pontos no Brasileiro. E ser campeão dessa forma aqui, eu acho que era tudo que a gente queria para coroar esse ano aí. Você vai para os braços da massa? Eu tô nos braços da massa. Eu adoro a massa. Parabéns, Cuca.
Aproveita bastante, Cuca. É isso aí, vai para o braço da massa. Hã? É muita pressão, os treinadores sofrem muita pressão. Assim. É verdade, é verdade. Bom, falamos bastante agora do Cuca, ouvimos ele, na verdade, né, que é um personagem essencial nessa trajetória do Galo para chegar até esse bicampeonato brasileiro. Mas o Hulk, já falamos tantas vezes dele, mas a gente tem que exaltar também o que ele mostrou no futebol brasileiro quando entrou, lembra? A gente falou, teve uma rusga ali no início, mas que foi totalmente deixada para trás. E o resultado ele mostrou em campo. A adaptação passa até por uma mudança de função, né? O Hulk, ele entra no Atlético no início da temporada tendo que fechar um corredor, tendo que ser um jogador partindo da direita para dentro, que o caracterizou dentro da carreira, mas que a gente está falando de futebol brasileiro com uma outra realidade, que é aproximá-lo do gol, com liberdade de movimentação por dentro, em posições de finalizações mais constantes e com menos obrigações defensivas, faria mais sentido. E com o passar do tempo, a questão da rusga, né, enfim, mas que cabe, que faz parte, o Atlético foi se ajustando ofensivamente e o Hulk deu uma resposta espetacular. É um jogadoraço, já era lá atrás, quando todo mundo falava mal dele, continua sendo. Na verdade, ele era até superior, a idade passa para todo mundo, né? Hoje ele é menos do que ele já foi. Em 2014, quando participava da seleção brasileira, quando foi jogador de Copa do Mundo e todo mundo torcia o nariz, ele era mais do que ele fez por esse Atlético. Foi, mas não é desmerecendo o Hulk atual, né? Não. É espetacular. Sim. Para a nossa realidade. Né? Isso. E é um Atlético que foi capaz, mérito do Cuca mais uma vez, de administrar essas presenças e ausências, né? Porque o Diego Costa é um bom exemplo. Por mais que seja uma chegada tardia e um jogador que também teve problemas com parte física, a adaptação deles dois por dentro também gerou alguma acomodação ali, alguma dificuldade para fazer com que a produção ofensiva permanecesse a mesma. Né? Números do Hulk pelo Atlético Mineiro, só para a gente repassar. 65 jogos, 33 gols marcados, 12 assistências. Pelo Brasileirão, nossa produção é rápida. Pelo Brasileirão, 34 jogos, 18 gols e 6 assistências. Pedrinho, é o homem, é o Hulk. E assim, o jogo é muito desarrumado e facilita para esses caras que são diferentes, né? Por isso fazem tanta diferença no Brasil. A gente vê quanto campo ele tem para percorrer com espaço, pegando defesa correndo para trás, o desconforto que causa para o zagueiro isso. Esses enfrentamentos eram mais normais na minha época, né? Com espaço para você ir para cima. Hoje é tudo muito compacto, muito justo, muito apertadinho. E o Hulk com espaço que a gente está vendo... Os jogos bagunçados, gerando espaço para ele conduzir com a força de um trator, né, com potencial enorme, o defensor não sabe o que faz. E aí, se não tem organização também na questão defensiva, né, se você dá o bote, se você temporiza, né, o cara fica no meio do caminho, isso tudo facilita. Muitas tomadas de decisões dos caras que estão com a bola são tomadas pelos defensores. Né? Eles falam muito o que você tem que fazer. E aí a diferença, que a gente vê jogadores que vêm da Europa ainda ou de outro lugar, com capacidade física e técnica ainda em alta, que já não estavam fazendo tanto sucesso fora, chega aqui, fazem diferença, eu acho que pelo jogo desarrumado, né? O Daniel Alves deu uma entrevista quando ele chegou. Estou me adaptando, porque o jogo aqui é meio bagunçado, né? E aí, isso é normal. Lá é tudo arrumadinho, né? Não estou falando que seja melhor ou pior, não, só uma comparação de jogo, assim. É isso. Dupla. Vamos para mais um intervalo rapidinho? Já vi, tá com um olhão assim, menino. A festa do Galo continua, inclusive em Ouro Preto. A gente volta já com mais troca de passos para vocês. Multidão numa boa. É uma boa. Vivendo um sonho. Números dele, então, pelo Galo nessa temporada: 65 jogos, 79,3 minutos por jogo, 33 gols e 18 pelo Campeonato Brasileiro. O artilheiro, 0,50 é a média, né? Gols por jogo, 156,2 minutos para cada gol e 13 assistências. Segura a tela um pouquinho no ar. Segura a tela no ar aí pro Calçade, por favor. Esses números, em 65 jogos numa temporada, ele nunca fez fora do Brasil. Tem. Fora do Brasil não. Nem em Portugal, nem na Rússia, China, nada. Ninguém comete esse crime.
Você tem Portugal, primeiro que a liga é menor. Então, mesmo que ele jogasse num campeonato com 38 rodadas, ele teria ainda quase mais 30 aqui, 3 a menos, para jogar a Copa, a Liga dos Campeões, e não chega lá. Então você produz mais com menos. Ele jogou uma média de quase 80 minutos. Não é que o número de jogos foi com uma minutagem baixa, minutagem alta. Aliás, acho que ele é quem mais minutos jogou no Atlético. Absurdo. Se não me engano, acima inclusive do Everton. É absurdo o que ele fez. Esses números são sensacionais para o cara que já passou dos 30 faz tempo. O Hulk tem 35, né? Já te falo, já. Não, o Hulk já tem aqui 35 anos. Ele é de 25 de julho de 86. Então ele tem 35 anos. Ano que vem é um ano de Copa. Esse ano que vem é um ano de 35, Copa. Né? E ele pode disputar os 36. Aí depende muito do que vai na cabeça do Tite, assim, em relação à posição e à função que ele pode exercer no time. Mas aos 35 anos, 80 minutos por jogo, 65 partidas... Altíssimo nível, né? Ele foi pro limite do limite do limite. O Cuca pegou o Hulk e falou: meu amigo, você tem nome de super-herói, tamanho de super-herói. Incrível. Eu tô até começando a acreditar que seja, então você vai jogar. É absurdo. É absurdo. O Diego Costa não conseguiu fazer isso. O Diego já teve mais problemas na adaptação. Problemas físicos. E o Hulk ele já vinha tendo problemas físicos antes também, né? Ele é fenomenal. Esses números são sensacionais. E aí, Birner, tô falando aqui dessa alegria que a gente tem, não só o torcedor do Galo, mas quem gosta do futebol, do bom jogo, de um grande jogador, a alegria que a gente tem de ver hoje o Hulk, agora, com 35 anos, ele brilhando no futebol brasileiro, né, Birner? A gente sabia que o Hulk era um jogador muito acima da média há bastante tempo. Quem não tinha o hábito de vê-lo ou se baseou em alguma coisa que concluiu pelas atuações do Hulk na seleção brasileira, as que foram ruins, né? Não tinha noção que esse cara podia fazer a diferença. É uma pena que esses caras não possam crescer mais em nosso futebol, que eles venham a partir de um certo momento da carreira atuarem aqui, porque são caras que fazem a diferença, são caras que viram ídolos dos torcedores, são caras que criam marcas pelas suas conquistas e desempenhos nas equipes em que jogam. Mas aí é uma questão do futebol brasileiro, de como ele é administrado, de todos os problemas, cartolas, gestão, CBF, questão da nossa moeda muitas vezes também, que não pode competir com as grandes ligas. Seria normal, por exemplo, o Brasil perder jogadores para a Inglaterra, para a Alemanha, mas não é tão normal assim, por exemplo, você perder jogadores como você perde aqui para Portugal em muitos anos, porque não tem a menor lógica o clube português ser mais rico que os grandes clubes brasileiros quando você olha o número de torcedores. Agora, com o valor do euro, tudo bem, estamos falando de uma circunstância específica, mas muitas vezes sem essa diferença toda, os jogadores iam para lá porque tem mais condições de jogo, de se desenvolverem, recebem mais, abrem portas para jogar na Europa, porque nosso futebol não é o futebol do nível que poderia. E agora, com o Hulk vindo aqui, jogando bem, mas talvez não seja nem o melhor momento da carreira dele, mas para jogar aqui é mais do que o suficiente para ele sobrar no campeonato. O Calçade chamou a atenção, o número de jogos depõe contra qualquer bom desempenho e as atuações dele derrubam a lógica do número de jogos na temporada. Eu espero que continue assim, espero que os clubes brasileiros possam trazer mais jogadores, porque no final das contas é sempre legal você poder ver quem faz a diferença em campo. E aí, Pedro? Sabe uma coisa que eu acho, Preto? Tem um fator interessante. O Jean lembrava que é uma oportunidade para muita gente talvez reconsiderar o tamanho do Hulk. E eu acho que esse movimento também ele começa a mexer com a cabeça de alguns jogadores brasileiros que estão fora do país. Porque tem muito da gente receber o Hulk bem e entender qual é o tamanho dele. Mas tem muito também da vontade de um Hulk que nunca foi tratado assim no país dele, de voltar e ser celebrado assim. Quando o nosso Nicolete pergunta ali para ele se ele tinha noção e ele fala que realmente as pessoas aqui não acompanhavam, isso começa a mexer com a cabeça de alguns jogadores. O Hulk ele comentava com pessoas próximas quando ele chega que ele queria ser melhor de Libertadores, ser melhor de Brasileiro, que ele queria que as pessoas entendessem que ele era muito mais que aquele Hulk do 7-1, que ele se achava
muito marcado em alguns momentos por ser um Hulk da Copa de 2014, um Hulk quando convocado. Quantas pessoas que só acompanham o futebol daqui não torciam o nariz, né? Achavam que era simplesmente mais um jogador fora de contexto na seleção brasileira. Então isso é um movimento que talvez possa mexer. A gente tem agora, por exemplo, um William no Corinthians, né? Que o William já tem uma ligação, claro que umbilical com o Corinthians, mas podendo ter um protagonismo em alto nível. Outros jogadores que já estão numa curva muito mais de descida, de idade avançada, de 33, 34, o Diego também, apesar de não ter atuado pela seleção. Então, assim, é um movimento interessante. Outros jogadores podem olhar e falar, olha, tem campo ali, tem campo para a gente ser reconhecido, tem campo para a gente experimentar um carinho do nosso povo que, obviamente, não vai ter em outro país, em outro mercado, seja de primeira linha da Europa, seja de um mercado periférico da Europa ou alternativo da Ásia. Então, acho que é um movimento também que pode acabar acontecendo cada vez com... Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.